Olá, muito boa tarde. Começa agora o programa Mercado Futuro. Eu falo aqui do estúdio da B3. B3 é Brasil Bolsa Balcão, no Centro Histórico de São Paulo. E melhor assunto não poderia ter para o programa de hoje. Mas antes, aquele meu recado até você se acostumar. Este programa que você está vendo aqui pelo SBA, pela TV Canal do Boi, a partir da próxima semana, ele estará no canal do programa no YouTube. E aí você pode ver, rever, mostrar para os amigos, pode fazer o que você quiser, porque ele está lá. Basta ter internet. Bem, café. Café é um assunto inesgotável, pelo menos aqui no Brasil. Mas eu tenho a impressão que o programa de hoje, o conteúdo do programa de hoje vai ser justamente o que tem se falado aqui no programa, não eu sozinho, mas várias pessoas. Se você produz café commodity, não adianta reclamar, a vida sempre vai ser ruim para você. Você tem que valorizar o seu produto, produzir um café bom, evidentemente, e tentar valorizar. Eu vou tentar descobrir algumas coisas de uma família que produz café há 9 ou mais, 9 gerações. E agora, o café, que chama-se Café da Condessa, é uma ideia, é conduzido, é criado por uma mulher que já me pareceu bastante ativa, bastante dinâmica, que é a Maria Carolina Freire. Eu acho que eu vou falar uma vez o nome dela inteiro, só porque depois é muito grande, Maria. É Maria Carolina Freire da Fonseca Roberto de Lima. Esse é o nome. Você é conhecida como Carol? Carol. Carol também. Eu penso, bom, olá a todos, né, primeiro, mas quando meu nome é muito comprido e é Maria Carolina, e tem pessoas que me chamam dos mais variados jeitos, e aí eu acho que as pessoas têm mais a dizer sobre elas do que sobre mim quando elas me chamam, então você pode me chamar do jeito que você quiser. Maria Carolina, é um lindo nome. Bom, conte-me, como é que começou esse negócio do Café da Condessa? Como é que você vai herdar umas fazendas, é isso? Então, na realidade, a minha família é produtora de café, todos são agricultores, todos os meus avós, homens e mulheres, herdaram fazendas de café, então meu pai e minha mãe também. Mas eu nunca me importei muito com isso, eu fui estudar arquitetura, depois eu me tornei produtora de moda, mas o meu pai chegou para mim e perguntou, já que você não gosta, tal, a gente precisa dar um jeito nisso daí para ver como é que vai ser, porque senão depois vai ficar mais complicado para você, né, resolver e tal. Aí eu comecei a fazenda para ver se eu gostava da fazenda ou não, mas assim, eu corria igual o diabo corre da cruz, sabe? Nossa, assim, eu sou uma história de sucessão familiar, tanto que o pai do meu pai gostava de contar uma historinha de um cachorrinho que é um cachorrinho caçador, né, de uma raça caçadora, e que o cachorrinho só dormia. E aí todo mundo falava, olha, você tem que sacrificar o cachorrinho, porque esse cachorrinho não caça. E o dono falava assim, não, deixa, porque ele é de raça de caçar, então ele vai caçar. Pode ficar todo mundo sossegado, porque ele vai caçar. E o cachorrinho dormia, no outro dia nada, todo mundo saía para caçar e o cachorrinho dormia. Até que um dia o cachorrinho acordou e saiu para caçar. Então eles gostam de falar, meu avô gostava de falar que eu era o cachorrinho. Então que não era para ficar preocupado. E aí quando eu cheguei na fazenda com o outro olhar, eu acho importante a gente dizer, pensar fora da caixa. O que significa pensar fora da caixa? Né? A caixa, como todo mundo sabe, ela tem 4 lados bem definidos, são 4 paredes, e essas 4 paredes são a nossa moral, a nossa geografia, onde a gente está, né? Em quais leis estamos inseridos e qual é o nosso acesso tecnológico. Você tem que pensar fora da caixa, significa pensar fora disso. Então você só consegue pensar fora da caixa se você sai da caixa. E eu não pertencia à caixa, à agricultura. Eu nunca pertencia à caixa. Eu estava fora da caixa. Sempre fui fora da caixa. Então quando eu cheguei, eu olhei tudo com outros olhos.
Então, eu falo que graças a Deus eu nunca fiquei dentro da caixa, porque foi esse que foi o grande diferencial. Então, quando eu cheguei, eu olhava tudo com outros olhos e fazia perguntas, e faço perguntas ainda hoje para órgãos da agricultura que as pessoas não sabem me responder, porque eu estou fora da caixa. Então eu fazia perguntas para o meu pai que o meu pai não sabia responder, fazia perguntas para grandes exportadores de café que também não sabiam me responder. E aí eu tive que eu mesma ir em busca dessas respostas. E no meio do caminho, em busca dessas respostas, eu sabia que eu gostava do café. E eu sempre perguntava quem é, porque, por exemplo, uma das perguntas, quem é o seu cliente final? Então, agricultor, até aquele que fala assim, eu faço café de 94 pontos. Tá, quem é o seu cliente final? Ele não sabe falar. Então, não importa, na minha cabeça, não importa o seu café ter 94 pontos. O que importa é você saber quem é que toma esse café. Porque é para ele que você vai fazer, não é? Para quem é que, por exemplo, vem uma pessoa almoçar na sua casa. Você vai fazer um almoço, você sabe que a pessoa não come, por exemplo, sei lá, é alérgica a abacaxi. Você vai servir abacaxi, sendo que você já sabe que ela é alérgica a abacaxi, você não vai fazer isso. Então você tem que saber quem é que vem, você tem que saber quem é o seu cliente final. Nada é mais importante do que o cliente final. E como ninguém sabia me falar, e a coisa é muito perdida, porque o sistema café é uma coisa muito grande, com muitos braços, parece assim um rio Amazonas, assim, né, com, nossa. E aí eu peguei e falei assim, quer saber? Quem é cliente desse café sou eu. Eu sou cliente desse café. E eu vou fazer uma marca de café para mim, para eu montar, para eu vender esse café já torrado e eu chegar nesse cliente final e eu passar por cima de todos os atravessadores e eu chegar e eu quero ficar eu e o cliente, eu de frente para o cliente. E aí eu cheguei pro meu pai, fazia um mês que eu estava frequentando a fazenda, assim, ajudando e tal. Eu cheguei pro meu pai e falei que eu ia montar uma empresa de café. Aí, como todos os pais, né, foi aquele momento, não sabia se ria, se gritava, respirava. Você não sabe nada de café, você não sabe nada de administração, você não sabia, realmente eu não sabia nada disso, mas eu achava que nada disso tinha importância nenhuma. Que a importância tinha eu chegar no cliente final. Eu tinha que agradar o cliente final, quem ia comprar o café. E isso eu ia saber fazer. Então era isso que era importante. E aí eu montei a empresa e, lógico, eu saía também com uma saca. Eu saí da fazenda a primeira vez com uma saca de café. E o meu pai, acostumado a ver container, acostumado a ver caminhão e tal, ele olhava aquilo e falava, você é totalmente louca. Porque quando você tem uma empresa de café, o que também você tem que mudar o seu pensamento? Você vai estilhaçar aquele café em grãos. Você vai vender grão. Você estilhaça a saca, aí depois você junta a saca. Então, realmente, quem está numa vibração de ver caminhão, de ver quantidade, é muito difícil ele mudar, porque aquilo ele precisa mudar emocionalmente. Então eu entendo que tudo isso é muito difícil para o agricultor, porque ele quer ver quantidade. Só que quantidade, então vamos lá. A gente sempre escuta aqui no Brasil, não só no café, mas em qualquer momento da agricultura, vamos aumentar a produção. Todas as vezes que você tem mais oferta do que procura, você não tem preço. Isso é uma coisa óbvia. Claro, podemos dar um intervalinho? Sim. Gente, eu converso com a Maria Carolina Freire. Vocês estão ouvindo a história. Eu também estou adorando a história, porque é a história dela, como é que ela encara o café. É um jeito completamente inusitado que ela escolheu para cuidar de um produto. Mas nós temos um intervalo, voltamos já já. Até já. Ok, estou de volta ao programa Mercado Futuro. Hoje nós estamos conhecendo um caso que não sei nem se vai dar tempo para ser o caso inteiro, da Maria Carolina Freire, que é produtora de café e ela montou uma empresa de café, acho que é uma empresa de exportação. Desde o primeiro dia... Bom, então, porque eu te cortei. Você estava falando de quando aumentar a oferta, essa é a lei do mercado. Dizem que ela está meio desvirtuada hoje, mas muito produto, pouca procura, preço cai.
pouco produto, muita procura, o preço sobe. É isso. Isso. Oferta e procura. Então, por exemplo, quando eu montei minha empresa, que eu não tinha nem saca de café, vamos dizer assim, que eu tinha lá uma saca de café, vamos lá. Só que a minha empresa tinha CNPJ, a minha empresa tinha site em inglês, a minha empresa tinha, assim, lá no site em inglês, contato para exportação. Eu não era exportadora. Mas eu montei o negócio de acordo com o que eu queria ser. Eu montei a infraestrutura porque eu sabia, eu tinha confiança. Lógico, vamos dizer assim, ah, Carolina, mas você sabe tudo de café? O meu pai falava, as pessoas vão perguntar as coisas para você, você não sabe responder. Eu falei, e daí? Eu falo que eu não sei. E vou procurar saber. Uma boa resposta. Não, sabe, eu acho que o mais importante era você fazer a coisa bem feita, você entregar. Você consegue fazer isso? Consigo. Você consegue fazer tal coisa? Não. Mas tudo que você falar que você consegue fazer, você fazer e fazer bem feito. E aí, então, tinha lá tudo, já tinha site em inglês, já tal. E eu falo inglês bem, não adianta você querer falar assim, ah, eu quero ser exportador. Você fala inglês? Você fala espanhol? Ah, se não, você tem que dar um jeito em você primeiro. A gente sempre tem que dar um jeito na gente primeiro. Agora, eu me garanto, né? Então, vamos pôr assim, as cartas na mesa. O que é que você consegue fazer com você? Porque eles vão te jogar lá no meio do ringue e você vai ter que lutar. Não é uma coisa, ah, o café vai lutar sozinho. O café não vai lutar sozinho. Quem luta pelo café é você. Não é o café, é você. E aí, lógico, quando eu coloco o café no pacotinho, eu não coloco só café. Eu coloco o quê? Eu coloco design, porque eu sou arquiteta. Eu vou mostrar um saco. Pode falar, não? Eu coloco os 200 anos da minha família. Eu vou vender essas coisas. Eu coloco que a plantação de café tem 100 anos. Isso tudo eu vendo. Eu não é café só. Apesar de ser um café bebida mole, né, um café tido como classificado como café especial, mas eu vendo muito mais do que isso. Olha, tá lá, ó. É linda a embalagem. Esse é um em grãos. Esse é um em grãos. Deixa eu pegar outro. Fica aí, fica aí. Tem esse aqui que é mais... Esse é moído. Deixa eu mostrar para da frente, né? Isso. Esse é o moído, 500 gramas. Tem mais um, meio quilo. E esse é o 250 Esse é grão, é grão. moído. Esse é grão, esse é grão e esse Essas é embalagens são lindíssimas, ô Maria. Obrigada. Então, esse daqui foi resultado de um prêmio que eu ganhei da Apex. A Apex é a agência promotora de exportação no país. Isso. Então, eu fiz uma exportação de café torrado para o Chile. O café foi de avião. Às vezes as pessoas ficam assim, nossa, mas isso nunca vai acontecer. Olha, eu não tenho um banco de investimentos atrás de mim. Tá? O meu pai é um agricultor, eu sou agricultora, não tem nada além da imaginação, só que eu também bato o pé e não me vendo. Também tem essa. Aí eu sei o produto que eu tenho e eu sei o que eu posso fazer. O seu produto é de uma região muito boa, que é ali na Mogiana, não é isso? Sim. Então, mas não é só isso, sabe, Reche? É que a pessoa ela se prende muito só no café. Vamos fazer 10 saquinhas de café. Olha, 10 saquinhas de café especial não vai te dar lucro. Sabe, o Brasil tem 300 mil cafeicultores cadastrados, mais ou menos. Né? Vai ganhar um. E 299.999 ficam chupando o dedo, essa conta não fecha. Tem 300 mil cafeicultores cadastrados. Tem 140 exportadores no Secafé. Só. São 140 exportadores para 300 mil cafeicultores. Você sabe que eu acho muito isso. Não, mas lá só tem SA, tem EUME lá no meio, também no meio, com todo mundo falando que isso também era uma coisa meio impossível. Sua empresa é microempresa? É microempresa. Mas eu tenho radar, eu sou exportadora de café torrado. Você está exportando para onde? Para o Chile? Para o Chile. Então, quando ele veio para negociar o café comigo, eu falei assim, olha, na sua mão vai ser só café. Na minha, tem a minha família, tem a geografia, tem um monte de coisa na minha mão. E ele concordou e deu certo. Aí mas ele concordou e teve a contrapartida. Eu quero que você monte uma infraestrutura para me atender. O que era a infraestrutura? Eu ter radar. Eu sou legalizada para ser exportadora. Aí, por exemplo, eu na minha empresa de café,
eu não sabia nada de administração. Eu tive que montar uma empresa de acordo com a minha capacidade de saber gerenciar aquilo. Então, eu tenho uma empresa montada em cima de uma estrutura como arquiteta. Eu só tenho planilha, eu não tenho funcionário. Eu terceirizo tudo, eu faço como um contrato por empreita. Então, se eu tenho obra, se eu tenho uma torra, eu contrato os serviços e depois, se eu não tenho a obra, não tenho a torra, eu não tenho funcionário. Então, eu continuo, eu não sei até quando que vai continuar, vou poder gerenciar a empresa dessa maneira, mas por enquanto está dando certo. Então, eu não tenho funcionário. Então, eu vendo no Carrefour, eu sou exportadora de café e eu não tenho funcionário. Então, isso também é uma coisa assim, fora da caixa. Porque as pessoas ficam esperando também uma empresa de café com uma estrutura enorme. Quando eu falo que sou só eu, as pessoas até assustam e acham que é meu pai que faz para mim. O meu pai não vai saber fazer isso de arquiteto, tá? Não vai saber operar. Então, a tua empresa não tem uma sede, ela funciona... Não, ela funciona hoje na nuvem e no pendrive. É num drive. Você anda com a empresa na mão? Ando. E como é que você conseguiu esse negócio com o Chile? Foi via Apex? Então, não. Eu queria saber também no Carrefour. A Apex entrou depois, porque a Apex viu que eu tinha feito a exportação de café torrado. Você faz parte do Ser Café? Faço. Então, a Apex viu que eu tinha feito a exportação de café torrado. O café foi de avião para o Chile, de primeira classe e tal. Vou falar uma verdade, nem eu sabia que isso era possível, tá? Não sabia que existia transporte aéreo. Eu fui aprendendo, né? Eu tenho pessoas, quando eu faço a exportação, eu contrato um escritório, o radar é meu, mas eu contrato um escritório que me dá o suporte. Radar é o que? É o certificado, o número de exportadora. É uma identidade. Isso, a identidade. Não, é porque radar pode ser outra coisa. Porque às vezes as pessoas fazem através de um trader. Sim, sim. Né? Mas você queria eu posso fazer sozinha, isso. Tá. Aí quando você precisa, porque o café para exportar, e o seu café não conheço, mas vou conhecer, que você gentilmente me trouxe aqui um presente. Quando você exporta o café, você tem toda uma parte burocrática seja aeroporto ou porto. Aí você contrata alguém. Eu contrato o escritório que me dá o suporte. Mas tá tudo na sua mão. Isso. Maria Carolina, mais um intervalo. Quase que dá tempo de fazer um cafezinho para a gente tomar aqui, né? Você tomou um café aqui? Tomei. Ah, bom. Então, ó, eu converso com ela. Ela é entrepreneur, que fala isso. No mercado de café, está exportando café e eu pessoalmente acredito, mas todo mundo diz que não, isso é bobagem. Então. Tanto para suco de laranja, que o Brasil é o maior produtor, o maior exportador, quanto para café, eu sempre achei, mas eu não tenho nenhuma planilha para te mostrar isso. Eu acho que se você vender bem o seu produto, tem que ter marca. Sim. Senão não teria Colômbia, o tal do Valdez. Isso. Né? E outros países, outras marcas por aí. Mas a maioria das pessoas que eu converso aqui sobre café não acham a mesma coisa que eu. Então, como eu não tenho dados, eu não brigo. Mas vamos ao intervalo para o último bloco já com a Maria Carolina. Até já. Ok, estamos de volta. A conversa agradabilíssima hoje está com a Maria Carolina Freire. Ela é produtora, exportadora de café, exporta café com marca, a marca dela, dos 9 gerações da família dela com café. O café chama da Condessa. Ela exporta para o Chile, ela tem aqui em supermercados no Brasil, né? Se você tivesse que fazer uma definição sucinta, o que é o teu café? Define o teu café. O meu café é um café que vende, vamos dizer, representa. Quando eu coloco o café dentro de um pacotinho, a função da minha empresa é colocar o café, é colocar a tradição, é colocar a beleza, é colocar tudo o que a minha família fez por 200 anos, é eu fechar esse pacotinho e eu trazer o pacotinho comigo para o futuro. Essa é a função da minha empresa. É englobar, acho que é enlaçar, é abraçar tudo o que a minha família fez
durante todos esses anos e com o meu olhar, colocar dentro de um pacotinho, dar um laço e trazer esse pacotinho para o futuro. Isso não é fácil, tá, gente? Isso é difícil. Lindo. Sem dúvida, sua empresa, ela produz os resultados que você espera? A minha empresa, eu falo que é uma nano empresa dentro do mundo do café, né? De tão pequenininha que ela é, dentro dos números que a gente vê do Brasil e tal, não sei o quê. Só que, de novo, eu sou uma agricultora, eu represento uma fazenda, eu não tenho fundos de investimentos atrás de mim, né? Eu não tenho banqueiros atrás de mim e assim vai. Eu vou falar uma verdade, eu não tenho nem dívida no banco, eu vou rodando dinheiro de acordo com o que eu posso. Então, até porque, como eu sou arquiteta, a gente sempre tem que passar pelo processo. Não adianta, se você já sabe o que você vai fazer lá no final, é melhor você não fazer. Porque você tem que passar pelo processo. Então, como eu não entendia muito de café e nem de administração, eu sabia que eu tinha que começar bem pequena para eu conseguir entender aquilo que estava acontecendo. E de acordo com as coisas que estavam acontecendo, eu ir direcionando a empresa do jeito que eu achava que deveria ser correto. E eu não sei se eu vou falar bobagem, Carolina, mas, por exemplo, eu estou olhando a tua embalagem aqui, vou ler algumas coisas que está escrito aqui. Além de tudo isso que você falou, tradição da família, essa embalagem charmosíssima, nunca tinha visto um café. Obrigada. Com essa embalagem tão bonita. Ela põe marca, que é uma coisa que eu acho que o exterior especialmente gosta. Fazenda Santo Antônio, Jacuti, Café da Condessa, ponto, né? Microlote, depois você pode explicar o que é isso. Jacutinga, sul de Minas, Minas Gerais, Brasil. Estabelecido em 1824. É aquele famoso Cinci 1900 e tal, né? 1824. Mundo Novo, 100% arábica, solo, latossolo vermelho e amarelo, a altitude está ótima, produzir café bom, de 1.000 a 1.250 metros, produtora, ela assina embaixo, Maria Carolina Freire e Roberto de Lima, é isso? É. Torrado de moído. E aqui atrás tem outra história, mas eu não vou ler ainda, pelo menos não. O que eu penso é que, por exemplo, assim, se você não consegue dar a sua cara a tapa, então, meu filho, seu produto não vai ter muita chance de vingar. Porque é a mesma coisa. Você lembra você sabe quem é o CEO da Microsoft? Não, mas você sabe quem é o Bill Gates. Exatamente. Você sabe quem é agora o CEO da Apple? É um Sadi, não sei o que, eu sei da Microsoft. Sadi é um indiano. Então, a gente sempre lembra de quem faz. O quem faz é muito importante. A Apple era o Steve Jobs, agora eu já não lembro mais quem é. E a gente na moda, a gente tem todos os diretores criativos à frente das empresas de moda. Eu sigo muito a moda porque eu penso assim, quem é que entende o mundo? Quem entende o mundo é a arte. A cultura tem dois braços que a gente estava até comentando, que é entretenimento e arte. Se você fica só no entretenimento, olha, também suas chances de entender o mundo são mínimas. Você tem que ter relação com a arte, porque a arte humaniza. Essa é a função da arte. A arte é humanizar. E quanto mais humano você é, mais condições você tem de entender a realidade, porque você vai entender as pessoas, você é ser humano. Então, a grande relação, o tão importante que é a arte, quais das funções no trabalho tem mais relação com a arte? A moda. Depois da arte, né, como expressão mesmo, a que mais consegue se expressar dentro das funções de trabalho é a moda. E na moda você vê que toda empresa de moda tem o diretor criativo à frente. Ele tem a cara a tapa Elas dele. Elas são reconhecidas pelo... Claro, e é por isso que é tão famoso e vinga. Tá, disso nós vamos continuar outro dia, porque o nosso tempo acabou. Muito obrigado. Obrigada, eu que agradeço. Você continua convidada, quando você quiser voltar. E obrigado pelo presente. Imagina. Eu já sei que eu vou gostar, pelo visto, da Mogiana. Eu que nasci em São Paulo. É sul de Minas. Sul de Minas. Mas eu digo que o melhor café é dessa região aí Sim. toda. Muito obrigado, até a próxima entrevista. Obrigado. Viu? Obrigada. Gente, até o próximo programa. Obrigado, até lá.